Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje vamos conversar a respeito de um tema que eu tenho certeza que se você não precisar, alguém que você conhece vai precisar. Você sabia que é impenhorável valores, por exemplo, em poupança, aplicações, aí em até 40 salários mínimos? Pois é, tem uma recente decisão do STJ que veio pacificar esse entendimento. E para isso, está conosco aqui, mais uma vez, voltando ao nosso programa, o Dr. Jarbas Moreira Júnior, que vai estar tirando todas as suas dúvidas a respeito desse tema, tá bom? Dr. Jarbas, satisfação revê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, Dr. Flávio, muito obrigado pelo convite de voltar ao programa. Gente, vamos às perguntas, né? Dr. Jarbas, direto assim, ó. Qual a importância desse julgamento aí do STJ em meio a tantas ações de cobrança, execução e etc. aí no Brasil? O julgado do STJ é muito importante porque ele veio unificar entendimentos que estavam sendo proferidos pelos juízes de primeiro grau e até desembargadores de diversos tribunais do Brasil a respeito da impenhorabilidade de valores em contas correntes, conta poupança e até aplicações. Pois o CPC de 2015, ele prevê a impenhorabilidade desses valores se limitados até 40 salários mínimos, mas diversos tribunais estavam autorizando a penhora de até 30% desses valores. A decisão do STJ, ela unifica esse entendimento, dizendo o seguinte: esses valores, se devidamente comprovados que são provenientes de verbas salariais, eles são impenhoráveis. Bom demais. Então, na prática, isso aí impede as penhoras? Infelizmente não, porque isso também seria mitigar o direito do credor em buscar o recebimento daquele crédito. O que vai acontecer é que, havendo alguma penhora, o devedor, por intermédio, claro, do seu advogado, poderá utilizar essa decisão como fundamento para impugnar essa penhora. E como é que está isso na prática? O que é que os juízes, tribunais, o que é que está acontecendo? Eles são obrigados a cumprirem isso? Eles têm que ser invocados para... Alguém tem que apontar isso para eles? Ou eles de ofício já declaram que não pode haver a penhora? Como é que está isso daí? Funciona da seguinte maneira: é um dispositivo que está previsto também no CPC, que em 2015 trouxe uma inovação de um princípio, que é o princípio que os desembargadores e juízes têm que aceitar / seguirem aquelas decisões que forem proferidas em recurso repetitivo julgado pelo STJ. Portanto, o que acontece? Eles não ficam vinculados à decisão, porque ela não é uma súmula vinculante, mas eles precisam observar, no momento de proferir a decisão, se aquela matéria já foi decidida em recurso repetitivo. A tendência é que, havendo novas demandas no judiciário que devem ocorrer a todo dia, os juízes de primeiro grau e os desembargadores sigam esse entendimento do STJ quanto à impenhorabilidade. Então, em regra, eles não são obrigados, seria isso? Não, eles não são obrigados, porque o juiz ele tem ali o princípio do livre convencimento. Então, ele pode, ali no caso concreto, entender de maneira diversa. Porém, como existe o princípio previsto no CPC, a tendência é que o juiz, sim, acompanhe o entendimento do STJ, já vista que foi um julgamento ali em sede de recurso repetitivo que tem grande relevância dentro do próprio STJ, em razão do reflexo que é o entendimento do colegiado do STJ. A teoria é lindo, né, gente? Bonito, né? Vai atender. Mas vamos para a prática. Fiz ali minha defesa, o juiz de primeiro grau não acatou. Subo, segunda instância, também não acatou. O que é que o executado ele pode fazer nesse caso? É mais ou menos essa sequência que o doutor falou. Fazendo a impugnação, né, a essa penhora que ocorrer, e caso o juiz de primeiro grau entenda não dê provimento para a impenhorabilidade, o ideal é fazer o recurso ao tribunal. Se mesmo assim o tribunal insistir em não seguir a jurisprudência, né, do repetitivo quanto à impenhorabilidade, o devedor, claro, repito novamente por intermédio do seu advogado, terá que ajuizar, terá que interpor, o recurso especial, né, para que o STJ, para que esse processo vá ao STJ, e como é uma matéria que já foi afetada / julgada pelo STJ,
e não está sendo seguida pelo tribunal, o STJ possa reformar isso e garantir aquela justiça para esse direito da parte. Em resumo, pode haver a necessidade, ao menos por hora, né, até isso virar algo comum dentro dos tribunais, de alguma interferência que vá voltar esse caso para o STJ, para que ele possa analisar a mesma matéria, reformando decisões abaixo. Sim, como o direito brasileiro, né, e a sistemática do direito pátrio é muito dinâmica, eu diria assim, e ainda não existe essas amarras no primeiro grau e no segundo para que eles sigam exatamente as decisões do STJ ou até mesmo do STF, salvo em súmulas vinculantes, sim, a matéria pode voltar ao STJ, mas a tendência é que ele mantenha um entendimento e apenas ratifique isso que ele já julgou no repetitivo. Nesse momento de pandemia, o que um devedor deve fazer para não sofrer penhora de valores em suas contas? Guarda aí, vamos a um breve intervalo, já você responde para a gente, hein? A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, gente, estamos de volta aqui com o programa Varela Torres, do seu Momento Jurídico. No bloco anterior, doutor Jarbas, a gente deixou uma pergunta aí no ar, tá? Nesse momento de pandemia, o que um devedor deve fazer para não sofrer penhora de valores em sua conta, né? Corrente ou poupança? Sim, é verdade. Essa é a crise que a sociedade, né, inteira, na verdade o mundo vem passando, mas eu diria, restringindo um pouco, a sociedade brasileira vem passando, fez com que muitas pessoas atingissem uma inadimplência em diversas contas que possuem do dia a dia, né? Então, o ideal, se a pessoa possui hoje em dia várias dívidas, não está conseguindo com os valores que recebe mês a mês quitar esses empréstimos e demais encargos que ela tem no mês a mês, o ideal é somar todas essas contas, listar esses credores e buscar a ajuda de um profissional, um advogado geralmente, que tenha essa bagagem, essa experiência em realizar essas negociações junto aos credores. E esse tipo de negociação ele tem surtido efeito? Como é que é na prática? Olha, na prática, o que nós temos observado é que no momento em que o devedor demonstra boa-fé de pagamento, como os credores também, mesmo sendo credores, também estão vivendo a mesma situação econômica de crise de toda a sociedade, eles sim, 99% deles, digamos assim, têm feito acordos para recebimento das dívidas, parcelamentos, com valores de entrada, às vezes alguma carência no pagamento. As negociações atualmente estão bem favoráveis. Então a gente está falando aí da famosa, nesse caso de negociação, da recuperação branca, né, ou extrajudicial, onde um profissional qualificado ele vai auxiliar, né, a quem perdeu o controle das suas finanças, para que ele possa organizar, colocar em dia, fazer parcelamento, se precisar até demandas judiciais, para poder blindar e evitar, né, protestos, negativação da SPC e Serasa, né, e conseguir reorganizar suas finanças com o parcelamento desses débitos que acredito que nesse momento, se chegou a ter esse caso, é impossível de ser pago, né? E uma atenção também para você que nos assiste é ficar atento às famosas ilegalidades, né? Seja de contratos de compra, né? Seja de apartamento, de casa, o que for, empréstimos bancários e etc. É bom você ficar atento. Contratos de mútuo, né? Tem muita gente que hoje está refém do famoso agiota, então muito cuidado com o que está sendo cobrado a você desses juros de multa. Então, às vezes procurar um profissional qualificado, às vezes não, certeza
que procurando alguém qualificado, você vai conseguir organizar sua vida, tá bom? Doutor Jarbas, caso a negociação não surta efeito e algum credor, né, ele não venha ceder a propostas de acordo, como é que seria isso? Olha, chegando ao ponto de não ter aceitação do credor nessa negociação, o ideal é que o cliente / devedor sente com o seu advogado, né, explique a situação, diga que não vai aguardar o ato do credor para que o advogado possa escolher, nesse caso, a melhor ação para o direito do devedor, para que assim consiga eventualmente uma liminar, afastando o efeito de mora com algum depósito calculado que seria justo para essa situação, para essa dívida, para que ele consiga, afastando os efeitos da mora, não ter penhoras, atos de constrição quaisquer da parte do credor. Então esse passo inicial, essa atitude deve ser do devedor, para que ele se antecipe ao credor e já se blinde ali de alguma maneira em conseguir afastar essa mora e não ter penhoras e outros atos que podem gerar prejuízo. Na prática isso pode ser utilizado para uma negociação, às vezes um contrato de aluguel, em tudo, né? Sim, o contrato de aluguel ele é um pouco mais complicado, mas dependendo, sim, ele pode pedir uma revisão dos valores na justiça, consignar o que ele entende correto. Na parte de locação, o que vem pesando bastante hoje é a atualização pelo IGPM, então ele pode, às vezes, em razão da pandemia, pedir uma alteração de índice e recalcular esse aluguel e, nesse ponto, fazer o depósito com essa nova base de cálculo e pedir uma liminar. Pode ser, sendo deferida, ele não tem os riscos na questão da locação de sofrer um despejo. Uma dúvida muito importante, né, que se tem, já que a gente está falando aqui de débitos, né, e falando aí da nova decisão recente do STJ, que proíbe, né, a penhora aí de valores até 40 salários mínimos em poupança, aplicações financeiras e etc., até o próprio salário, né, ele vem a ter algumas restrições aí. E pouca gente sabe que só quem pode capitalizar juros é a instituição financeira, né, com entendimento já aí sumulado, né, discutido em larga escala aí no STJ, mas tem muita construtora que ainda vende, né, seja terrenos ou imóveis prontos, sempre aí capitalizando juros como se fosse instituição financeira. Então vale a pena sempre você procurar um profissional para poder verificar se aquilo que você está sofrendo, né, você não vem dando conta de pagar, se é algo que você está sofrendo porque você vem de uma confusão financeira, ou se de fato você está sendo ali enganado, né, diante de algo que é abusivo naquele seu contrato. Então é bom você ficar atento sempre a isso para poder lhe auxiliar no seu dia a dia, né? Quem não quer ter uma sobra aí financeira ou quem não quer organizar a sua vida aí financeira, né? Doutor Jarbas, vamos lá na prática. Chegou um cliente no escritório, procurou, chegou lá com o pedido lá da penhora, falou, ó, tive minha poupança aqui penhorada, 40 salários mínimos. Como é que seria na prática essa abordagem? O que é que deveria fazer esse profissional? Qual seria o recurso e por aí vai? Só para a gente fechar com chave de ouro o nosso programa. Certo. A primeira atitude, receber o cliente, o advogado vai preparar a defesa dessa penhora, que vai ser a impugnação a esse ato, impugnação à penhora. Reunir toda a documentação que o cliente tem para comprovar que aqueles valores ali são provenientes de verbas salariais, seja um trabalho que realizou para alguém e recebeu isso como pagamento, seja um trabalho de carteira assinada, seja uma rescisão trabalhista lá atrás que ele recebeu esse crédito. Junta tudo isso no processo, faz a fundamentação. O advogado com certeza vai ser um estudioso do direito, vai ter conhecimento dessa decisão, vai utilizar essa fundamentação para, sem dúvida, conseguir a liberação desses valores. Gente, ficou aí a dica para você, um programa precioso, tenho certeza disso. Espero que você tenha gostado do nosso programa, tá certo? Vai lá depois nas nossas redes sociais, Dr. Flávio Varela Torres, lá no nosso canal do YouTube. Esses programas, eles também são replicados no nosso canal do YouTube, você pode ir lá baixar, compartilhar com alguém, algum familiar seu, um amigo, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante ele no dia a dia. Doutor Jarbas, muito obrigado por ter voltado ao nosso programa, tá certo? Tenho certeza que o nosso telespectador, ele aprendeu a respeito desse tema.
Muito obrigado, doutor Flávio. Eu que me sinto muito feliz e honrado em participar do programa. Até a próxima. Que Deus te abençoe.